Olá a todos! Nessa aula, nós vamos resolver algumas questões da UBMAP do ano de 2022, nível 3, primeira fase. Então, a primeira questão é a seguinte: Henrique pensou em um número, multiplicou por 3, somou por 3, dividiu por 3, subtraiu por 3, ou seja, fez todas as operações básicas com o número 3. Calculou a raiz cúbica e obteve 3 como resultado final. Qual é a soma dos algarismos do número em que Henrique pensou? Como nós não sabemos qual é o número que o Henrique pensou inicialmente, vou chamá-lo de x. E vamos equacionar, vamos criar uma equação para descobrir o valor de x. Então, primeira coisa, o Henrique, na hora de pensar no número, ele começou multiplicando por 3. Então, você multiplica x por 3. Em seguida, ele somou por 3. Então, mais 3. Depois, ele dividiu por 3. Ao dividir por 3, depois ele pegou este resultado e subtraiu 3. Nisso que ele subtraiu 3, ele calculou a raiz cúbica desse número, a raiz cúbica desse número, e obteve 3 como resultado final. Então vamos descobrir o valor de x. E olhando para essa equação, isso pode assustar bastante, né? Principalmente pensando numa questão de ensino médio, até mesmo alguns alunos do ensino fundamental tentam resolver essa questão, mas vocês vão perceber que é bem tranquila a questão, porque a primeira coisa que podemos observar é que eu posso separar a fração. Então aqui vai ficar raiz cúbica e eu vou separar as frações. Então vai ficar 3x sobre 3 mais 3 sobre 3 menos 3 igual a 3. Vamos tentar simplificar na medida do possível o que está dentro da raiz cúbica. Então aqui vai dar raiz cúbica, 3 com 3 corta, 3 dividido por 3 vai dar 1, menos 3 igual a 3. Então, se vocês já me permitiram, eu já vou fazer essa conta aqui, né? Que 1 menos 3 dá menos 2. Então, aqui eu posso trocar por menos 2. E quando você tem uma raiz cúbica de um número dando 3, bem, se você levar o cubo dos dois lados da igualdade, ou seja, você pega essa expressão, eleva ao cubo, e essa expressão eleva ao cubo, esse 3 vai cortar com esse 3, propriedade básica de potenciação. Então, isso vai implicar que x menos 2 é igual a 3 ao cubo. E 3 ao cubo, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27, dá 27, ou seja, o nosso x é 29. E aí é natural que muitos de vocês pensem assim, ah, resposta 29, mas não tem nenhuma das alternativas. Vamos relembrar qual é o comando da questão? Qual a soma dos algarismos em que o Henrique pensou? Então a gente vai ter que pegar o 29, que é formado pelo algarismo 2 e 9, e somar. 2 mais 9, 2 mais 9 é igual a 11. Então a resposta é 11, item A de amor. Então, vamos seguir para a próxima questão. Os números x e y são tais que 80% de x é igual a 20% de y. Qual das igualdades abaixo é verdadeira? Então, vamos lá. X e y são números que eu não conheço. Mas 80% de x é a mesma coisa que o quê? O que significa 80% de x? Significa você pegar o valor x e multiplicar por 80%. 80% é a mesma coisa que 80 sobre 100. Então, eu já vou até aproveitar para fazer isso. 80 sobre 100. Esse número é igual a 20%. Então, já vou colocar assim. 20% de y. Ou seja, 20% vezes y. Esse 100 eu posso cortar com esse 100. Esse 0 eu posso cortar com esse 0. Então, aqui, só para simplificar um pouco, para limpar um pouco, aqui nós temos 8x igual a 2y. E se observarmos alternativas, posso, por exemplo, isolar o y passando para o outro lado dividindo.
E ao fazer isso, deixa eu só ajeitar aqui, 8 dividido por 2 dá 4, y igual a 4x, resposta letra E de exatamente. Então, questão número 2, tudo ok. Vamos para a próxima questão. A professora Brenda aplicou uma prova para 25 estudantes e cometeu um erro ao escrever a nota da aluna Aline. Ela registrou 3,6, né, registrando 3,6 ao invés de 8,6, ou seja, que erro, hein? Com esse erro, a média das notas foi de 7,2. Qual passou a ser a média das notas depois de corrigido esse erro? Então, a primeira coisa que a gente tem que relembrar, qual é o conceito de média? A média é você pegar a soma das notas dos 25 alunos e dividir por 25. Como apenas a nota de uma aluna, isso, a aluna Aline, apenas a nota dela está errada, então o que, que eu posso presumir? O que, que eu posso assumir? Que a nota dos outros alunos estão corretas, ou seja, que a soma das notas dos outros alunos estão corretas. Eu vou representar esse valor com a letra P. Então, P é simplesmente a soma das notas dos outros alunos. Até aí, tudo bem. Acho que não tem nada de mistério nisso. É um valor que ele fica fixo. A gente sabe o seguinte, que se você pega a soma de todas as notas dos alunos, mais a nota da linha antiga, que é 3,6, aqui a professora cometeu o erro, e você tira a média, ou seja, você divide por 25, é a média que a professora obteve, que é de 7,2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir o valor de P. Então, aqui, por exemplo, eu posso multiplicar dos dois lados por 25. Então, vai ficar P mais 3,6 igual a 7,2 vezes 25. E eu, de propósito, não vou fazer essa conta ainda. Vocês vão entender o porquê disso. E isolando o P da equação, ou seja, subtraindo 3,6 dos dois lados, nós vamos ter 7,2 vezes 25 menos 3,6. Nessa altura do campeonato, é bom relembrarmos qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo é verificar qual é a média da nota da turma depois de corrigido o erro. Então, a nota da Aline não é 3,6, é 8,6. Então, a gente quer saber essa média. Dito isso, então nós estamos interessados em calcular esse valor, P, mais a nota da Aline correta, que é 8,6, dividido por 25. Essa é a média atual da turma. Só que qual é o valor de P? A gente obteve na relação acima. Então, substituindo aqui, antes de mais nada, eu vou primeiramente separar, para ficar bem bonitinho. Não, eu já vou direto. O que eu quero dizer com direto? Eu vou substituir essa informação aqui. Vou pegar essa informação, Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Isso é o valor de P mais 8,6 dividido por 25. Só que observe que aqui nós temos a multiplicação, nós temos que executar primeiro, mas deixando quietinho aqui, tirando os parênteses, porque aqui você está somando 8,6, eu posso fazer essa conta aqui. Então vai ficar 7,2 vezes 25 mais aí 8,6 menos 3,6 dá 5. E aí agora eu vou separar as frações, porque temos uma soma aqui. Então aqui vai ficar 7,2 vezes 25 sobre 25 mais 5 sobre 25. Observe que eu posso simplificar o 25 por 25. Então aqui vai ficar 7,2. E 5 sobre 25 é a mesma coisa que 1/5, né? Porque se você dividir por 5 em cima e baixo. E 1/5 é a mesma coisa que 0,2. 7,2 mais 0,2 vai dar 7,4. Então, a média da nota das turmas deu letra B de bola, ou baixinho, enfim.
Então, espero que vocês estejam gostando das resoluções assim dessa maneira. Qualquer coisa, vão me dando feedbacks. E já vamos partir para a nossa próxima e última questão desse vídeo. A travessia de um deserto dura 6 dias. Uma pessoa consegue carregar comida e água para apenas 4 dias. Omar quer atravessar esse deserto com a ajuda de alguns amigos, que podem lhe dar parte dos seus suprimentos e retornar ao ponto de partida. Qual é a quantidade mínima de amigos que devem iniciar a travessia com Omar para que ele consiga atravessar o deserto e os seus amigos retornarem ao ponto de partida? Então, um exercício como esse é fundamental nós desenharmos aqui os dias e fazer a seguinte percepção. O Omar sozinho ele não consegue atravessar o deserto todo porque ele tem suprimentos para 4 dias. Se porventura, no segundo dia, o Omar tiver suplementos ou comida e água para 4 dias, de 2 para 6 ele consegue realizar toda a travessia. Então a gente já sabe que ele não consegue atravessar o deserto sozinho. Mas será que ele consegue com um amigo? O que a gente pode fazer? É literalmente desenhar a situação. Então, digamos que o Omar ele possui esses 4 alimentos que eu estou destacando em verde, e vamos considerar um primeiro amigo que possui 4 alimentos que eu vou destacar na cor azul. Observe que aqui nós estamos no dia 0, ou seja, eles vão começar a aventura. No dia 1, o que eu posso fazer? Eu posso... Bem, esses 2 amigos vão precisar de 2 bolinhas, ou seja, 2 pacotes de comida e bebida. Eu não vou consumir o do Omar, porque o meu objetivo é deixar o Omar com o máximo de comida possível para ele depois caminhar sozinho. Então, nesse caso, vamos precisar de 2 comidas. E nós vamos tirar essas 2 comidas do primeiro ajudante dele. Só que o que acontece? O ajudante ele não consegue ir mais para frente. Por quê? Porque se ele for para frente, ele vai ter que ceder comida e ele não vai conseguir retornar para a base. E a partir desse ponto, o Omar não consegue ainda chegar no seu destino final. Por quê? Com mais 4 dias, ele chega até o 5º dia. Então, com um amigo não foi suficiente. Vamos tentar com 2 amigos. Bem, se fosse um show de stand-up, a gente poderia tentar até com 4 amigos, mas, bem, não é o caso. Então, a gente segue com mais um amigo. Vamos destacar esse amigo na cor roxa. Então, qual a estratégia que a gente pode fazer? Bem, deixa eu colocar aqui dia 1. E aí, no dia 1, lembre-se que agora nós estamos em 3 amigos. Então, nós vamos precisar de 3 comidas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o roxo entregue as 3 comidas. Então, uma para ele, uma para o amigo azul e uma para o Omar. Esse amigo que está com a bolinha roxa, ele não consegue avançar, mas ele consegue retornar. Então, ele para e volta para o caminho original. Esses 2 aqui, eles podem avançar para o dia 2. Nisso que eles avançam para o dia 2, como estão em 2 pessoas, eles vão precisar de 2 comidas. Então, esse amigo que está em azul pode ceder a comida para o Omar e ele consome um para ele. Bem, a partir desse momento, esse amigo ele não consegue ir para frente, mas ele consegue retornar, porque ele consome uma comida para um dia e depois volta para sua base. E o Omar, a partir desse momento, ele já consegue seguir toda a sua caminhada, porque aqui ele consegue, por exemplo, esse aqui vai para o 3º dia, para o 4º dia, para o 5º dia, para o 6º dia. Então, o Omar ele precisa de 2 ajudantes. Resposta B de baixinho. Então, espero que tenha ficado claro como é que ficou a solução desses exercícios. Se vocês quiserem dar sugestões de questões, tanto da UBMEP quanto de outras Olimpíadas, na medida do possível, vou tentar ir colaborando e compartilhando com vocês. Qualquer coisa estou à disposição e até a próxima.